Isso aqui é o recurso livre. Esse aqui a instituição faz o que quiser com ele. Empresta, dá, joga fora, faz, né, o que quiser. Né? Obviamente ela empresta e empresta caro, porque sobrou muito pouco para ela emprestar. Assim funciona a composição dos recursos que entram aqui no caixa dessa empresa, desse banco, ok? Feito aí a explicação do que é redesconto e do que é compulsório, né, o recurso direcionado também, aqui é um recurso direcionado, estou direcionando obrigatoriamente para crédito rural. Nós podemos prosseguir com os nossos slides. Né? Então agora a gente vai voltar para o slide, onde eu vou fazer a explicação ali para vocês da estrutura do sistema financeiro, ok? Vamos falar um pouquinho da estrutura do sistema financeiro nacional. Essa divisão que você está vendo no slide é muito importante, porque sempre é pedido em prova. Então nós podemos dividir o sistema financeiro nacional em dois grandes blocos, em dois grandes subsistemas. O subsistema normativo, que é o subsistema que cuida das normas da intermediação financeira. Nesse subsistema normativo, nós temos o Conselho Monetário Nacional, temos o Banco Central, a CVM, a SUSEP, a Previc. Né? Então, ele é o sistema que cuida de normas, né? De regulação e até mesmo de fiscalização. Depois nós vamos ver que ele ainda é subdividido em mais duas partes. E temos também o subsistema de intermediação. Nesse subsistema de intermediação, nós temos os operadores do mercado. Nesses operadores, nós temos aí o que antigamente era correto falar e hoje, infelizmente, não é mais. Entretanto, eu vou falar as duas coisas porque sempre vem em prova. Nós temos as instituições financeiras chamadas de bancárias e as instituições financeiras chamadas de não bancárias. São duas situações atípicas aqui, porque não deveriam existir mais hoje. Né? E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. E no meio desse bloco aí nós temos o que se chama de agentes especiais, né? Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. Por que agentes especiais? Porque lá na Lei 4.595, nós temos um dos seus artigos dizendo que uma instituição financeira pública, ela tem a obrigação, ela tem o dever de auxiliar o governo nas operações de crédito. E nessa auxiliar aí sobrou para essas instituições o sentido de normatizar. Então, Caixa Econômica também normatiza alguma coisa com relação à habitação, Banco do Brasil alguma coisa com relação ao crédito rural e assim por diante. Não só fazem o crédito rural, mas também normatizam um pouquinho. Essa nomenclatura está em desuso, né? Chamar essas instituições de agentes especiais. Entretanto, é bom você saber porque de vez em quando pedem, ok? Vamos agora falar dos mercados do sistema financeiro. Então, nós temos o mercado bancário, que é o mercado de crédito, e nós podemos chamá-lo de um conjunto de instituições, né, de práticas e de normas que viabilizem as relações financeiras entre os credores e os devedores, né, aqueles que estão sobrando e aqueles que estão faltando. E é regido principalmente aí pela Lei 4.595. Fazendo um adendo dessa lei, né, você precisa estudar. Essa lei é importante, a lei da reforma do sistema bancário, né, 31 de dezembro de 1964, é a lei básica do seu concurso. Né? Se tivesse que estudar uma só, era ela. Entretanto, não é só ela, mas eu direi que se vocês estudarem essa lei nas suas duas primeiras partes, você vai estar bem preparado para a prova. Obviamente, estudar atualizada. Né? Ela tem aí na internet com facilidade, mas não a versão antiga, é a versão compilada, a versão nova, ok? A divisão aí, depois nós vamos estudar essa divisão, a separação das bancárias e não bancárias. E temos o mercado de capitais. O mercado de capitais trata da troca também, intermediação financeira entre quem está sobrando e quem está faltando. Só que agora não é mais dinheiro, né? Ou melhor, não é dinheiro diretamente, porque não é crédito. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Através do mercado de capitais, através de títulos. Títulos são ações, debêntures, commercial papers, entre outras. E esses títulos são lá trocados via bolsa. Né? Bolsa de Valores, BMF. Esse mercado de capitais é dividido em dois grandes blocos, o mercado de bolsa e o mercado de balcão. E no meio desses daí nós temos a BMF, que está mais parecido com bolsa. Entretanto, ela tem alguns componentes ali parecidos com balcão também. Então, alguns autores, e eu prefiro essa divisão, fazem essa subdivisão em três partes. Bolsa, BMF. Bolsa, Bovespa. No meio, BMF, que é bem diferente da Bovespa, e depois balcão, ok?
Não se estressem com a união que teve entre a Bovespa e a BMF, porque para efeito de prova, você vai ver que é interessante estudar os dois mercados de modo separado, né? Bovespa é uma coisa e BMF é outra, né? Em mercados separados, apesar do dono ser o mesmo. Né? A comparação que eu gosto de fazer é com a Antártica e a Brahma, né? Hoje é a Ambev, o dono é o mesmo, nem por isso a Brahma é igual à Antártica. A cerveja é muito diferente. Então aqui é a mesma coisa, os produtos são diferentes, ok? E é melhor estudá-los separadamente, sabendo que o dono é o mesmo. Nós vamos detalhar isso nos nossos próximos encontros. E temos ainda outros mercados, mercado de seguro e de capitalização. Então, esses mercados aí, onde tem o seguro e a capitalização, é regido principalmente pelo Decreto-Lei nº 70 de 1966 e ficou a cargo aí do professor Cabral para passar para vocês detalhadamente. Temos o mercado também de previdência complementar, né? Tanto a previdência aberta quanto a previdência fechada. E ele também ficou a cargo do professor Cabral, ok? Agora nós vamos para o que eu considero aí essencial. É você conhecer a estrutura do sistema financeiro nacional. Esse quadro que você está vendo é um quadro que sintetiza esse mercado, né? Então você tem aí a síntese desse mercado. Vou explicar um pouquinho esse quadro para vocês. Primeiro nós temos aí 3 grandes colunas, que são os nomes que estão em cima. Eu tenho aí os órgãos normativos, depois as entidades supervisoras e finalmente os operadores. Nós vamos detalhar cada um deles. Entretanto, o que eu preciso saber agora de imediato? Existe uma hierarquia na horizontal. Então, o órgão normativo manda na entidade supervisora que manda no operador. Então, isso eu preciso compreender. Agora, não existe hierarquia na vertical. Portanto, eu não posso dizer que o CMN manda no CNSP e que esse manda no CNPC. Nada que ver, né? Não há hierarquia nessa vertical, apenas na horizontal, ok? Esse número que você está vendo aí, destacado em vermelho, debaixo do CMN, do CNSP e do CNPC, são o número de pessoas que compõem esses conselhos. Então, a primeira dica de prova, todos os órgãos normativos são formados por conselhos. Traduzindo, eles não são empresas, eles não têm funcionários. Lá numa reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, não existe sequer uma pessoa que seja funcionária do CMN, nem para servir cafezinho. Por quê? Porque CMN é uma reunião de 3 ministros, tá? Por isso tem o número 3 debaixo dele ali, ok? Então não tem funcionário, é um órgão, né? Não tem existência física, ok? Não tem prédios, não tem plano de cargos e salários, nada disso. É uma reunião de pessoas. É a mesma coisa para o CNSP, o CNSPC, né? Conselho Nacional de Seguros Privados, composto por 6 pessoas, um deles aí é o ministro, né? E outros 5 representantes. E depois o CNPC, composto por 9 pessoas, um deles ministro e o restante representantes, ok? De vez em quando cai em prova aí a composição dos outros dois, do CNSP e do CNPC. O mais comum é pedir a composição do CMN, mas vale a pena. Sabe aquela decoradinha um dia antes da prova? Pois bem, né, de vez em quando pede, né, e não custa nada saber. Agora, na segunda coluna, nós temos as entidades supervisoras. Agora sim, essas entidades supervisoras, elas têm existência física, elas têm um prédio, elas têm funcionários, né, servidores, enfim. É bem diferente, porque elas são entidades supervisoras, são, né, autarquias, todas elas. Banco Central é uma autarquia, tem prédio, tem funcionário, tem concurso para entrar no Banco Central, CVM idem, SUSEP também, Previc também, todas são autarquias. Aliás, Previc teve concurso agora em 2010, ok? Para quem quisesse entrar na Previc. No lado dos... E o que é ser uma entidade supervisora? Nós vamos comentar isso em detalhes, mas ela tem um tríplice aspecto. Ela normatiza e, portanto, por isso que ela, naquela outra classificação, ela está dentro daquele subsistema chamado de normatizador, né? Então, são os subsistemas de normas, né? Está lá dentro, porque ela também normatiza. Mas olha que interessante, uma entidade supervisora fiscaliza, né? Então,
Não é uma atividade típica de normatizar, é outra. E ela é uma entidade supervisora, ela é um fiscal da área, daquilo que está na frente dela ali, das atribuições dela. E também executa. Então é um tríplice aspecto, né? Normatiza, fiscaliza e executa. Bem diferente do órgão normativo. O órgão normativo só normatiza. Ele é exclusivamente normatizador, ok? Então, um CMN, por exemplo, não vai fiscalizar instituições financeiras. Ele vai mandar fiscalizar. Beleza, vamos agora para os operadores. Os operadores são aqueles que vão fazer a intermediação, vão executar a intermediação. Como eu vou detalhar cada um deles aí, né, é importante você ter essa visão, esse sobrevoo, essa visão aí panorâmica da situação, sabendo que essas duas primeiras linhas nós vamos tratar, né? Tudo que se refere a Banco Central, CVM, CMN, nós vamos tratar. E as duas últimas ficou a cargo do professor Cabral, ok? Então aqui, nos operadores temos as instituições que captam depósito à vista, temos as demais instituições e temos os outros intermediários que nem instituições financeiras são. E depois, no mercado de capitais, ligado à CVM, nós temos a Bolsa, né, de Mercadorias e Futuros, que é a BMF, e a Bovespa, que é a Bolsa de Valores. Esse é o sobrevoo, esse é o panorama. Nós podemos e devemos detalhar um pouquinho mais. Primeiro, naquela classificação do subsistema normativo, aqui é só para você ter esse aspecto aí de síntese, né? Os órgãos normativos e na frente as entidades supervisoras, e depois aqui entrando já nos órgãos reguladores. Vamos falar dos órgãos reguladores, começando pela parte mais importante, primordial. Eu saber que um órgão regulador é exclusivamente normativo, né? Se eu souber isso, já vou resolver muitas questões de prova. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, olha, você tem que lembrar que CMN não faz nada. CMN manda fazer, né? Não é ele que faz, não é ele que fiscaliza. Tem sentido o CMN sair fiscalizando instituições financeiras? Já imaginou? Presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento sair lá fiscalizando instituições? Não são eles, eles mandam fazer. Quem é que vai fazer? Quem tem que cumprir as ordens, por exemplo, o Banco Central, que é o grande fiscalizador do sistema, ok? Então, dentro dos órgãos reguladores aí, eu tenho o CMN, o CNSP e o CNPC. Vamos esmiuçar. É muito detalhado como nós vamos ver aqui, mas você vai ganhar muito para a prova. É a questão do CMN. Todas as atribuições. Vamos lá. Foi instituído aí pela Lei 4595, né, de 31 de dezembro de 64. É o órgão responsável aí por expedir as normas gerais do bom funcionamento de todo o sistema financeiro. Pois bem, eu preciso saber a composição do CMN. Composição dele tem que decorar, não tem outro jeito. E é fácil de decorar. São 3 ministros. O ministro, né, da Fazenda, que é quem preside o sistema, né, o Conselho Monetário Nacional. Então, ministro da Fazenda. Ministro do Planejamento. O nome completo desse ministério aí é Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG. Entretanto, se tiver lá na prova só escrito Ministro do Planejamento, considere como correto.